Uma indicação de livro para vocês é uma obra-prima do escritor russo Fyodor Dostoiévski, que é Crime e Castigo. Essa obra foi escrita no século XIX, no final do século XIX, e ela foi muito marcante para a literatura mundial, né, que se configurou pós a obra do Dostoiévski. Ele trata da história de um rapaz, o Rodia Raskolnikov, é assim que fala o nome dele. Ele trata da história de um rapaz chamado Raskolnikov, que mora em São Petersburgo e é um rapaz pobre, bem humilde, um estudante universitário e que forma dentro dele uma ideia quase maníaca, vamos dizer assim, de assassinar uma velha usurária. É interessante porque o tempo inteiro na obra a gente vê a consciência moral dele o tempo todo em briga, né, com ele, porque ele tá naquela situação. Ele é pobre, a família dele passa necessidades, ele mora num cubículo, né, nessa cidade, e ele tem essa necessidade de melhorar de vida, de sair dessa condição, e o que aparece para ele, né, como uma tentação é ele cometer esse crime, até que ele comete o crime, né? Não é spoiler aqui para vocês, porque o nome do livro se chama Crime e Castigo. Mas o que a gente vai entender dentro do panorama que o Dostoiévski constrói para essa história é o fato de que a situação que leva o Raskolnikov a cometer esse crime está o tempo todo em luta contra a consciência dele, certo? Então, o interessante dessa obra do Dostoiévski também é o fato de como ele influenciou outros escritores, principalmente nessa virada de século XIX para XX, e até alguns cientistas, psicólogos, como foi o caso do Freud, que sofreu uma grande influência dessa obra, das obras do Dostoiévski, mas sobretudo de Crime e Castigo, para desenvolver as suas teorias psicanalíticas. Então, é interessante, é uma história muito bem construída, muito bem feita, é um clássico da literatura universal, então fica a dica para você ao menos conhecer a história com mais detalhes de Crime e Castigo. Ele trata da história de um rapaz, o Raskolnikov. Ele trata a história de um rapaz, o Raskolnikov.